Beleza, galera? Aqui é Felipe Girotti, voltando aqui novamente, falando sobre Zend Framework, para o site GTI Videoaulas, para o Videoaulas Brasil e para o MX Masters. Bem, na última aula que a gente viu aqui sobre models, né? E o sobre models aqui eu tinha criado esse método aqui, só que quando eu modifiquei para ele receber o ID e não receber o ID, tem um problema. Se eu deixar aqui em branco e vir para cá e listar, ele vai falar que o argumento é inválido. Por quê? Porque eu tenho que dar quando eu jogo o where aqui, eu tenho que dar pelo menos um parâmetro aqui, ó. Por exemplo, eu dou 1. Aqui ele já me listou todos os meus dados, tá? Isso aí foi uma cagada que eu fiz, mas que agora vocês já estão vendo aí como é que funciona isso daí. Bem, então a gente viu aqui, a gente criou o nosso método listar. Eu tinha falado que esse próximo vídeo a gente ia ver sobre inserir, editar e excluir também, ok? Bem, para esses vídeos aqui, eu não vou estar fazendo formulário, eu não vou estar usando o Zenform por enquanto, tá? Eu só apenas para explicar aqui, né, para exemplificar, eu vou estar fazendo esse array aqui dentro do controller, né? Porque quando a gente recebe um post, né, vindo do formulário, ele vem no formato de um array. Então vou criar esse array aqui e passar para o model para a gente poder ver, tá? Depois, quando a gente passar essa fase aqui de models, né, do ZendDB Table, a gente vai ver do ZendDB Select ainda, mais algumas coisas. Aí a gente entra no Zenform, ok? Então vamos lá. Então vou dar um public function. Eu vou colocar o nome dele de inserir, tá? O inserir, ele vai receber aqui um array chamado dados. Vamos colocar dados. Então ele vai receber aqui o array de dados, que no nosso caso seria o nosso post, ok? E aqui para me inserir é muito simples de eu fazer, tá? Se eu, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou criar um outro método aqui embaixo que ele vai me listar apenas as minhas colunas, e aí o que eu não tiver ele vai excluir. O que é isso? Já já vocês vão saber. Então vamos criar um método aqui protegido chamado colunas. A gente poderia chamar trata dados ou outra coisa, mas é colunas. Então ele vai receber aqui um array também que vai ser o nosso dados. O que ele vai fazer aqui? Vou dar um for each em this get calls, que ele me retorna todas as minhas colunas do meu banco, tá? E aqui eu vou trabalhar da seguinte maneira. Veja só. Então eu dou um if em array. Pera aí, eu nem precisava, eu acho que desse for each aqui, hein? Tá. Neither, o que eu vou procurar? Eu vou procurar a coluna. Aonde? No dados. Não, preciso do em array, sim. Vou procurar minha coluna em dados. Se não tiver, deixa eu negar aqui. Se ele não tiver, eu vou dar um set. Opa, não. Não, não é assim não. Tá.
Não, beleza. Deixa eu fazer aqui um hat, que é um array. E aqui dentro é o hat. Coluna. Coluna igual a dados coluna. Para que isso daqui, Felipe? Vocês vão ver aqui que eu quis fazer com isso daqui, tá? Então vou chamar esse método que eu criei aqui, que é bom você sempre fazer. Comente sempre teus métodos, tudo que você vai fazer é bom você comentar, tá? O que você está fazendo. Tá? Método que coloca apenas os dados referente à tabela do banco. Forma array dados, os dados a serem verificados. Return, ele vai me retornar um array. Por que eu fiz isso daqui, ó? Simplesmente pelo seguinte fato: se eu colocar o mouse aqui em cima, veja só, ele já me lista aqui, ó, o método, os parâmetros e o que ele me retorna, tá? Com Eclipse ele trabalha dessa forma, que é a documentação correta de você fazer tudo. E aí você pode usar o PHP Documenter para documentar todo o teu projeto. Ok? Então aqui dentro da minha função inserir, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um var dump. Deixa eu dar aqui var dump em self colunas dados, que é os dados que vão vir aqui, ok? Vamos chamar aqui no nosso controller esse nosso método inserir aqui mesmo, inserir os dados. Então o usuário vai ser igual inserir os nossos dados, é um array então que a gente tem que passar de chave e valor, que a chave é o nome da nossa tabela e o valor é o valor a ser inserido, tá? Nome, e-mail, .com.br. Beleza, só vou inserir isso daqui. Bem, então ele tem que me retornar tudo isso daqui. Por quê? Porque essas colunas contêm dentro do meu das colunas que eu tenho no meu banco de dados. Vamos rodar isso aqui para a gente ver. Bem, ele me retornou um array vazio. Por quê? Porque eu fiz caca aqui. Por quê?
que eu tenho que vir aqui. Vou fazer o seguinte, ó, dados, coluna e valor. Eu vou dar um for each no meu dados, ok? Então aqui em array coluna, se a coluna existir em this get calls, é que eu nem preciso fazer assim, aqui eu só faço valor. Então hat coluna é igual a valor, ok? Aí agora sim vai estar funcionando. Olha lá, veja só, ele me retornou aqui o nome e o e-mail, ok? Por quê? Por que eu fiz isso daqui? Exemplo, se no formulário eu tivesse um botão, e ele vai vir no array o botão também, um botão chamado salvar, o valor dele seria salvar, para ele não retornar aqui dentro, ó, veja só, ele só vem, ó, o nome e o e-mail, ok? Dessa forma, na hora da gente salvar, a gente só salva o nome, os dados que são competentes a essa tabela, tá? Porque se você no método insert aqui, você vem, deixa eu dar um try catch aqui, ZendDB exception, return get code. Aqui a gente só retorna o código para o usuário, né? Para não ter aquele erro feio de MySQL e tudo mais. O que eu tava falando mesmo? Eu já me perdi aqui. Eu vou fazendo e não termino de explicar o que era ainda. Ah, tá. É porque se você inserir lá o salvar, se você passar nesse array aqui, o salvar, e fizer simplesmente isso daqui, ó. Deixa eu dar um return aqui, para ele retornar alguma coisa. Ou return nada. Vou retornar nada. Parent insert dados. Aqui, em vez de um return, eu já vou dar um eco aqui. Só que, como vai dar erro, que eu sei que vai dar erro, eu vou fazer ele pegar a mensagem. Por quê? Porque no array tá vindo mais coisas, tá? Não tá vindo as colunas da minha tabela. Veja só, se eu vim aqui, pumba, dá erro. Olha lá, coluna salvar não existe na minha lista, tá? Por isso que eu faço dessa maneira. Então aqui, opa, outra bexiga. Aqui então vou fazer que meu dados agora ele vai ser o que? Ele vai ser a minha coluna. Ele vai vir aqui, eu vou tratar eles, né? Retornar somente o array que eu preciso para me inserir, tá? O método insert, você veja que coisa simples, eu apenas insiro aqui o meu array, ok? Eu posso chamar ele assim como parent. Por que eu dei um parent aqui? Eu dei um parent porque eu estou estendendo a ZendDB table. Então esse método não é da minha classe atual, é um método da minha ZendDB table, da minha Py, da minha classe Py. Ou eu poderia chamar pelo this. Também funciona da mesma maneira, tá? As duas coisas vai funcionar para você, ok?
Mas é bom chamar por parent porque às vezes você sobrescreve. Por exemplo, se teu método fosse insert aqui, você teria que chamar por parent, senão ele chamaria o próprio método da própria classe, tá? Esse método insert, ele retorna o ID do que o último ID que foi inserido, tá? No caso, para banco de dados que trabalham com isso, no caso o MySQL trabalha, né, com o autoincrement normal. Então, se eu der um return aqui e pegar aqui, vamos armazenar ele numa variável e dar aqui um echo, vamos exibir direto no controle aqui, último ID inserido. E aqui ele vai inserir. Então, agora ele vai inserir esse dado aqui. Quando eu rodar aqui, pá, ele já inseriu aqui, ó, último ID inserido, 5. Se eu vim aqui no meu banco, veja só, eu já tenho aqui, ó, 5, tá? Vou comentar isso daqui. Para quê? Para eu rodar aqui, ele já vai aparecer aqui. Olha lá, nome Videoaulas Brasil e tudo mais. Bem, essa aula aqui ficou até um pouco extensa. Eu vou deixar então para outra videoaula a gente trabalhar com o update, ok? Então até a próxima.